Saudações, irmãos e irmãs do canal Alto Clamor. Eu sou o evangelista Albino Lourenço, aqui do canal, e desde já quero agradecer a você pela sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então estamos chegando agora trazendo para você essa novidade que é o curso bíblico As Revelações do Apocalipse. E eu tenho em mãos aqui o guia de estudo maravilhoso, com várias lições, vários estudos, onde estaremos juntos aqui toda semana estudando uma lição desse curso. Estudar o Apocalipse é muito importante, então vem com a gente, porque aqui no Alto Clamor você tem um estudo bíblico consistente, com base, é claro, na Palavra de Deus, amém? E no Espírito de profecia. Por isso, eu quero convidar você desde já a começar a seguir essa jornada profética, essa série de estudos do Apocalipse. Vamos juntos, toda semana terá um vídeo, esse é o primeiro, e o primeiro tem o tema Apocalipse, um livro aberto. Quero convidar você a orar nesse momento para juntos cairmos em campo aqui e estudarmos o tema de hoje, um tema maravilhoso, sem dúvida. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, estamos começando mais um estudo bíblico aqui no canal. Abençoa agora essa pessoa que ora comigo, que o Senhor possa nos abençoar com o conhecimento da Tua Palavra, nos ajuda a caminhar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? As revelações do Apocalipse. E olha só o que diz aqui no nosso guia de estudo. Para muitos, o Apocalipse é um livro insondável, um código impenetrável, enigmático e inexplicável, que só lá no futuro poderá ser entendido por um gênio. Para outros, o Apocalipse ainda é sinônimo de guerras, desastres, inundações e catástrofes de toda espécie. Mas não é bem assim. O próprio nome já diz, Apocalipse. A palavra apó quer dizer ocultar. E a palavra calipse significa descobrir ou revelar. Em outras palavras, Apocalipse quer dizer revelar aquilo que está escondido. Olha que interessante. Apocalipse significa descobrir, mostrar, revelar. Então o Apocalipse não é uma coisa escondida, que ninguém tem capacidade de compreender, não precisa estudar porque ninguém vai entender. Não, pelo contrário. Apocalipse é um livro que está revelado e é para que as pessoas possam compreender a mensagem dele. Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Porque esse detalhe é importante compreender. O Apocalipse, ele é 95% da sua literatura é simbólica, é muito símbolo. Agora, por qual motivo que Deus usou João para escrever o Apocalipse em formato de simbologia? O tempo que foi escrito era desfavorável ao cristianismo. Primeiro ponto, era um tempo desfavorável, muita perseguição, muita pressão contra o cristianismo. Se fosse escrito em linguagem comum, seguramente teria sido destruído. Esse é o primeiro ponto. Se o livro do Apocalipse mostrasse o que ele mostra, sem ser em símbolos, seria destruído pelos perseguidores da verdade. O que foi que ajudou a proteger o livro, a preservá-lo, a preservar as mensagens aqui escritas? Foi a simbologia. Ok? E ainda diz mais aqui no comentário do nosso guia de estudo: cruentas perseguições eram movidas contra o cristianismo pelos pagãos. A linguagem parece codificada como a empregam as forças armadas em tempos de guerra, através dos tipos e símbolos. Deus relacionou a história turbulenta do Império Romano e os grandes eventos da história relacionadas com a igreja até o fim do mundo. Se a linguagem dada ao profeta não fosse figurada, se não fossem símbolos, os romanos
bem como os futuros adversários da verdade, teriam destruído todos os escritos sagrados para preservar a sua mensagem em um mundo convulsionado pela rebelião. Deus vetou certos fatos aos inimigos da fé cristã. Ok? Então, Deus codificou, colocou em formato de símbolos as mensagens de Apocalipse, a fim de preservar a mensagem, porque havia muita perseguição de Roma, e você sabe, se os inimigos da verdade, tanto lá naquela época quanto hoje, soubessem a verdade de forma assim, comum, sem estar escondida em símbolos, eles faziam de tudo para fazer desaparecer essas mensagens. Assim Deus, na sua sabedoria, apresentou suas mensagens numa linguagem compreensível, somente para os seus servos, conforme ensina Apocalipse 1:1. A mensagem é direcionada aos servos de Deus. A autoria desse livro, nós vamos ver agora, né, essa parte importante também, em que circunstâncias foi escrito o Apocalipse. Quando a gente abre a Bíblia em Apocalipse 1, verso 9, vamos ver. Apocalipse 1, verso 9. É dito o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse texto mostra que João ele estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um local onde o Império Romano colocava seus prisioneiros ali, era um isolamento, era um local de prisão. E João diz que essa circunstância se dava devido a ele ter sido uma testemunha da verdade, pregador da palavra de Deus. Então Roma, como era contra, é um império anticristo, ela prendeu João. A história conta que Roma chegou a jogar João num caldeirão de óleo fervendo, mas ele saiu de lá sem nada. Louvado seja Deus, foi preservado por Deus, assim como Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de Nabucodonosor. Preservou João também. Então Roma resolveu prender João na ilha de Patmos. Então, quais são as circunstâncias, em que circunstâncias foi escrito o Apocalipse? Circunstância de perseguição, né? Prisão de João. João, o escritor do Apocalipse, foi perseguido pelo imperador Domiciano por pregar a palavra de Deus. Foi torturado e jogado numa caldeira de azeite fervendo. Porém, Deus o livrou milagrosamente e o azeite não pôde queimar. Agora, quem verdadeiramente é o autor do Apocalipse? Será que é João mesmo, o autor do Apocalipse? Verso 1, capítulo 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Olha, a revelação de Jesus Cristo, quem foi que deu? Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando ao seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então perceba que o autor é Deus, o escritor é João, mas o autor é o próprio Deus. Então veja, o Apocalipse ele passou por 5 etapas até chegar a nós. Deus ele levou a mensagem a Jesus, Jesus levou ao seu anjo, e o seu anjo levou a João, e João levou até nós. Amém? Essa é as fases e o processo do livro do Apocalipse. E no Apocalipse Jesus nos revela a sua doutrina, sua vontade e os seus planos para seus filhos no presente, no futuro imediato e no futuro eterno. Como entender a profecia? Olha só que interessante essa pergunta. A quem prometeu Deus bênçãos especiais? Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feliz é aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que pratica a palavra da profecia. Então,
há bênçãos prometidas aqui para aqueles que lêem o livro do Apocalipse, aqueles que dão ouvidos a ele, para aqueles que, sem dúvida, guardam as palavras escritas aqui. Há bênçãos para todos aqueles que leem a Bíblia. Há uma tríplice bênção para os que leem, ouvem e guardam o que está escrito no Apocalipse. Que método usava Jesus para explicar as profecias? Isso é interessante, porque qual era o método que Jesus usava? Eu preciso saber, porque aí eu posso usar o mesmo método. Apocalipse, ou melhor, São Lucas 24, 27. Abra sua Bíblia aí. Está com ela aberta? Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você percebeu o que esse texto está ensinando? Que Jesus, falando com os dois discípulos na estrada de Emaús, esse é o contexto, Jesus ele começou a explicar as verdades bíblicas para esses discípulos, cumprimentos proféticos a respeito dele mesmo. E como foi que Jesus fez? Começando por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os profetas, ou seja, os demais livros do Antigo Testamento, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Jesus buscou o que os outros escritores da Bíblia haviam dito sobre o tema. Seu método, sem dúvida, é correto e permite que a Bíblia explique-se por si mesma. Para entendermos o Apocalipse, é necessário ver o que outros escritores da Bíblia falam sobre o assunto. Olha esse detalhe. Olhar o que os demais escritores da Bíblia falam sobre o assunto. Não devemos pegar um assunto isolado e tentar compreendê-lo isoladamente. Temos que ver o olhar bíblico de todos os escritores. Então isso tem que ser como Jesus fez. Dos 5 primeiros livros da Bíblia, dos livros dos antigos profetas, dos evangelhos, as cartas, os livros proféticos, tudo tem informação sobre algum assunto, que você, juntando tudo, vai ter uma visão ampla, vai compreender corretamente aquela revelação. Amém? É isso aí. A autoridade da profecia bíblica é impressionante. Quanta segurança há na palavra profética? Nós podemos confiar na palavra profética de acordo com a Bíblia? Vamos ver o que diz 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19 é uma carta pequena que fica localizada um pouco antes do livro do Apocalipse. 2 Pedro 1,19 diz o seguinte: assim temos ainda mais segurança em que temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Olha, amém? Olha que maravilha, olha que bênção é a palavra profética. Temos segurança nela. Ela é como uma luz que brilha no lugar escuro. E aí eu me lembro do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lembro também textos no Novo Testamento que afirmam que a terra está em trevas, jaz no maligno. As trevas estão avançando, a escuridão espiritual avança. A falta do conhecimento do verdadeiro avança. Então nós precisamos nos apegar à profecia bíblica como está na Bíblia. E aí ela será para nós uma lâmpada que ilumina e vai nos ajudando no processo de preparação para a volta de Jesus, até virar dia perfeito, até que Jesus volte. Amém? Como podemos saber que a Bíblia é verdadeira? Como podemos saber? Temos aqui 3 pontos importantes. O primeiro deles afirma por suas antecipações científicas. Olha só, a Escritura não contém nenhum dos erros da sua época. Ela simplesmente adiantou-se
a ciência moderna. A Bíblia se adiantou à ciência moderna. Veja, a redondeza da terra é mencionada em Isaías 40, verso 22. Apesar que tem gente aí que aderiu àquela história de terra plana, né? Mas a Bíblia, em Isaías 40, verso 22, afirma que a terra é redonda. E o texto hebraico original de Isaías 40, verso 22, ali mostra que é uma esfera e não algo plano, achatado. Então, a Bíblia já estava se antecipando à ciência em afirmar que a terra era redonda, suspensa no espaço, conforme Jó 26, 7. Lá em Jó 26, 7, mostra que a terra está suspensa sobre o espaço. Então, tempos depois é que a humanidade, através da ciência, descobriu que a terra estava suspensa no espaço. E a Bíblia já afirmava isso em Jó, capítulo 26, verso 27. Também em Jó, no capítulo 28, verso 25, fala sobre a pressão atmosférica, que a ciência depois veio descobrir, muito depois do que a Bíblia já tinha revelado. Então, essa antecipação científica da Bíblia mostra que ela é confiável, que ela é verdadeira, que ela é sobrenatural. O outro ponto é por suas profecias cumpridas. As profecias que a Bíblia disse que se cumpriria, cumpriu-se, e as que não cumpriu ainda vai cumprir. Exemplos é a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19. Foi profetizado que ia acontecer aquilo, e aconteceu. O escurecimento do sol, da lua, em sangue, e o cumprimento em 1780, queda das estrelas, cumpridas em 1883, conforme está escrito esses acontecimentos em Apocalipse 6, verso 12 a 13. Mostra que ia acontecer isso, e na história nós já vimos que aconteceu no ano de 1780 e no ano de 1883, aconteceu. Então a Bíblia falou bem antes, e ela aconteceu. Também aconteceu o nascimento virginal de Cristo, conforme foi profetizado ali em Mateus 1, foi profetizado bem antes, né? Mas Mateus 1, 22, 23 mostra o cumprimento. Daniel capítulo 2, um capítulo magnífico, profético, mostra ali a queda e o levantar dos impérios, o sonho que Nabucodonosor teve de uma grande imagem, uma estátua, e mostra ali o surgimento de Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e por aí vai. Tudo aquilo aconteceu na história, mas antes de acontecer, os impérios vierem a subir, a Bíblia já avisava. Também mostra a capacidade que o livro tem de transformar a vida. Você não encontra em livro nenhum essa capacidade de transformar a vida. Dá coragem ao temeroso, dá confiança ao atribulado, paz ao angustiado, companhia ao solitário, certeza aos que estão inseguros, e a fonte de alegria para os que estão tristes e abatidos. A Bíblia tem toda essa capacidade, todo esse poder. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a nossa decisão hoje? Você decide hoje crer na Bíblia, crer que ela é a palavra de Deus, e é um privilégio estudar o Apocalipse e conhecer verdades espirituais nelas contidas, concernentes a Jesus Cristo. Você crê, você deseja estudar, você deseja se aprofundar. Você que está me assistindo agora tem até aquela curiosidade pelo livro do Apocalipse, mas nunca parou para estudar. Você quer tirar agora um momentinho por semana para estar com a gente aqui estudando o livro do Apocalipse? Semana que vem estaremos de volta aqui no canal com mais um capítulo dessa série, onde estaremos estudando o personagem central do Apocalipse. Eu quero orar com você agora e quero desde já convidar você para fazer parte desse canal, para acompanhar essa jornada e para ser abençoado ricamente por ela. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor, pelo Apocalipse, pelas Tuas revelações. Abençoa-nos grandemente em Tua presença, fortaleça a nossa fé, continua a nos revelar as Tuas verdades em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, encontro você no próximo vídeo, aqui no canal O Alto Clamor. Lembre-se, a lei é o testemunho. Se não falarem de acordo com essas palavras, jamais serão iluminados. Tchau, tchau.